Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai tentar comentar aí um pouco sobre esses dois jogos aí envolvendo a seleção brasileira nessa data FIFA, lá nos Estados Unidos, né? Jogo contra a França, onde o Brasil perdeu por 2-1. E também comentar um pouco sobre esse jogo contra a Croácia, onde aí o Brasil venceu por 3-1. E no final a gente tentar fazer ali um resumo, talvez ali uma projeção de como que o Brasil vai chegar nessa Copa do Mundo, se é possível o título, né? Eu acho que talvez as pessoas vão se surpreender aí com o que a gente tem aí para apresentar e o que eu acredito que pode acontecer. Bom, antes disso, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aí no nosso trabalho. Pois bem, eu vou começar aqui falando do jogo onde o Brasil perdeu para a França por 2-1. Esse jogo aconteceu lá nas proximidades de Boston, né, e na região mais ao norte dos Estados Unidos, onde o Brasil tem uma comunidade muito grande, né, de brasileiros que residem ali. Então, meio que o Brasil jogou em casa, né, teve todo aquele clima ali favorável. Eu acho que nos dois estádios, na verdade, o Brasil jogou meio que em casa, né? Tem muito mais brasileiros ali, comunidade brasileira, tanto na Flórida quanto lá em Massachusetts, do que franceses, né? Então, assim, de certa maneira, o estádio ali era meio que um estádio de brasileiros, né? Tinham muitos brasileiros. E aí, nesse jogo contra a França, foi um jogo que se esperava, né? Seria um jogo muito difícil, porque você vê a seleção da França, é uma seleção que tem muitos craques, né? Me faz até lembrar aqueles momentos ali onde a gente via a seleção brasileira com aquele tanto de talento, né? Saía aqueles caras do banco, saía aqueles caras que jogavam muito bem. Então era assim um momento onde você via muitos jogadores na seleção brasileira. E me parece que as coisas você assistindo pensa, poxa, isso agora quem vive esse momento é a França. E aí eu até anotei aqui, o Brasil jogou com muitos desfalques, né, nesse jogo, e principalmente ali na defesa, o que, na minha opinião, ali atrapalhou bastante, né, o desempenho do time. Então era meio que esperado uma derrota para a França. E no final das contas, essa derrota ela saiu até barata, porque foi só 2-1. Poderia ter sido uma goleada, assim, né? Se a gente pensasse no contexto. O que já estava muita gente aqui falando, se perder até de tomar uma goleada, isso não vai ser problema, por causa do tanto de jogador que estava desfalcado. Eu anotei aqui o nome de... Acho que eu anotei todos, né? Vamos tentar aqui comentar. O Alisson, ele estava de lesão, que era ali meio que o goleiro titular, né? Meio não, né? É o goleiro titular da seleção brasileira. Aí a gente tinha o Marquinhos também, que ele foi meio que poupado ali, estava com uma dúvida ali em relação à sua condição física. A gente tinha o Gabriel Magalhães lá, que é zagueiro do Arsenal, também sentiu dores no joelho, ele não jogou. O Éder Militão, né, zagueiro também, vamos dizer aí, um dos melhores aí do mundo, ele sofreu uma lesão. E a gente teve o Alexandro também, que é jogador lá do Flamengo, sofreu lesão. O Bruno Guimarães, né, do Newcastle, também sofreu uma lesão, né? E a gente tinha também o Estevão, né, que era ali posição mais de centroavante e tal, que não foi, ele estava meio que de lesão, não estava 100%. E o Rodrigo também, né, que já está fora aí há mais tempo, né? Então, assim, foram 8 jogadores, assim, jogadores muito importantes. Então, quando você pensa aí no jogo nesse nível, esse nível de jogadores aí, com certeza faz diferença. Então, assim, foi um jogo onde o Brasil até teve ali alguns momentos bons no jogo. O Ancelotti jogando meio que naquela formação ali de 4-2-4, que a primeiro momento eu não entendi muito bem, mas no segundo jogo ali contra a Croácia me ficou um pouco mais claro ali o que ele queria com essa formação. E no primeiro jogo ali, né, contra a França, ele colocou o Wesley, né, o Wesley que já jogou no Flamengo, que atualmente ele está no time da Roma, né, e ele é um bom apoiador, né, ele joga bem assim quando ele está avançado, né. No entanto, a França meio que usou essa lateral direita ali do Brasil, esse lado direito do Brasil, lado esquerdo da França, como um ponto fraco ali do Brasil, né? Como um local onde eles poderiam explorar para conseguir ali seus ataques ali, né? Conseguir ali pressionar o Brasil. O Wesley é um jogador mais baixo, né? Você pensar o time da França, um time muito forte, né? Tem
jogadores ali muito fortes ali. Então, assim, foi difícil para o Wesley marcar nesse jogo ali os jogadores da França, mas ele não comprometeu. Acho que os gols não saíram ali por causa dele, né? Ele jogou muito bem. Só que ele jogou numa posição que não era, vamos dizer, ele jogou na lateral direita, mas num esquema tático onde não se valorizava o que ele tem de melhor, né? Até jogando na Roma, ele já faz ali meio que uma função de ala, né? Como se ele jogasse ali no 3-5-2 e aí esse lateral ele não ficasse lá na linha defensiva, mas jogasse mais apoiando. E aí nessa primeira formação lá no jogo contra a França, o Brasil jogou num esquema onde tinha um meio-campo muito leve, né? Você tinha ali o Casemiro marcando ali e o Andrei Santos, né? Que é jogador do Chelsea. Que ele não jogou bem nessa data FIFA nos 2 jogos, mas é um cara muito novo, né? E acho que realmente demora um tempo, né? Até você se adaptar ali. Então, assim, foi um jogo onde teve vários problemas, né? O Vini Júnior também não jogou bem. O Rafinha saiu no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, também não fez uma boa partida. Também sentiu dores ali, né? E teve o destaque lá do jogador do Botafogo, que entrou lá no segundo tempo, né? E que isso meio que deu uma mudada, né? Mas, assim, a questão do Rafinha ali, ele ter saído também, foi mais uma baixa. Então, assim, de forma geral, a seleção brasileira, ela não jogou bem ali nesse jogo, né? Então, assim, foi um momento ali que você vê que se a França pressionasse um pouco mais ali, talvez conseguiria ali um resultado melhor. O gol saiu lá numa falha lá no primeiro tempo do Casemiro, né? O Mbappé fez um gol de cobertura, um belíssimo gol. E no segundo tempo o Ekitike, né? Quando o Brasil estava vencendo, estava com um jogador a mais, estava 1-0 França, mas o Brasil com um jogador a mais. O jogador francês tinha sido expulso, mesmo assim as coisas não se equilibraram. Então, assim, no final das contas, esse jogador a menos ali foi até bom para equilibrar o jogo. O Brasil não levou uma goleada, né? E com o time bem descaracterizado. Bom, aí a gente comentando do segundo jogo, que foi o jogo contra a Croácia, eu acho que foi um resultado bom, um resultado, assim, interessante. Não foi um jogo fácil, assim, você viu o placar ali, o placar ficou ali 3-1 para o Brasil. Acho que depois que o Brasil fez o 2-1, fez o 3-1, poderia ter feito até 4-1, acho que não seria, assim, nada demais, mas, no entanto, foi um jogo difícil, assim, foi um jogo disputado. O time da Croácia é um time que está numa geração aí que já não é mais aquela geração tão boa como nas últimas 2 Copas, né? O Modric já está lá, já mais veterano, já não está no auge físico nem técnico mais, mas é um time bem competitivo, muito forte, né? Conseguia voltar ali atrás da linha da bola com muita facilidade, né? Transição ali com muita facilidade. Então criou sim alguma dificuldade para a seleção brasileira, né? Mas foi um jogo bem mais tranquilo do que contra a França, e o Brasil também já estava mais mudado, porque daí nesse jogo o Marquinhos voltou para a defesa, né? E isso já dá uma cara bem diferente, né? Porque é um jogador que tem uma saída de bola melhor, já dá uma liderança ali na defesa. Eu não sei bem o porquê, mas o Wesley ele foi desconvocado. Eu não sei se foi a questão de lesão, se foi a opção técnica do Ancelotti, não sei o que dizer. Mas aí ele colocou lá o Ibanes, né, no lugar do Wesley, né? E o Ibanes ele é zagueiro, mas ele jogou ali improvisado, meio que de lateral, né? Então deu muito certo, né? Assim, pelo menos assim, funcionou. Não fez uma grande partida. O Brasil foi desenrolar mesmo no segundo tempo. Mas ali teve algumas presenças ali que já fizeram diferença e que mostraram que são jogadores importantes ali para a Copa do Mundo. No meio-campo, em vez do Andrei Santos, ele colocou o Danilo, e o Danilo fez um gol lá no final do primeiro tempo ali, né? Então, assim, o Danilo é um cara que está jogando bem no Botafogo, o principal cara ali do Botafogo. No Palmeiras também fez uma temporada muito bem e mostrou que tecnicamente é um cara mais preparado do que o Andrei Santos. O Andrei Santos é muito jovem, eu acho que tudo isso pesa, né? Talvez o Danilo tenha mais experiência ali. Então entrou muito bem nessa posição de volante, e um cara que sabe fazer gol, né?
quando ele tem a oportunidade ali de pisar na área, chega com perigo. Então, assim, funcionou muito bem. E aí um cara que entrou lá no segundo tempo da França, né, o Luiz Henrique, né, ex-Botafogo, meio que também fez uma função muito boa também nesse jogo contra a Croácia, puxando ali a marcação e tal. Então funcionou muito bem também, né, mostrando que é um jogador importante. Mas quem fez a diferença total nesse jogo aí, eu acho que um cara que a torcida brasileira vem pedindo, né, há muito tempo ali, a presença dele na seleção, mas é um cara muito jovem também, né? Tem só 19 anos, que é o Endrick, né? O Endrick, quando ele entrou, o jogo deu uma mudada, né? E ele sofreu o pênalti, né? Teve até um lance ali deles ficarem meio que fazendo um enredo ali, vamos chamar assim, com a bola, né? O Endrick pegou a bola, colocou na marca, mas parece que quem ia bater realmente era aquele jogador que era do Cruzeiro, né? O Igor Thiago, acho que é isso o nome dele, se eu não estou aqui enganado, que fez de pênalti, né? Então o Igor Thiago também entrou muito bem, é um centroavante mais alto, mais pivôzão ali, né? E em determinado momento ali da partida faz muita diferença. Bom, em linhas gerais, assim, a seleção ainda está em preparação, né? Se eu não me engano, foi o 10º ou 11º jogo do Ancelotti, né? À frente da seleção. São muito poucos jogos, né? E eu gostei, assim, do que o Ancelotti está preparando para a seleção brasileira. Eu acho que é muito pouco tempo para a gente ter ali o resultado de um time, né? De um time competitivo, porque você tem ali muito bons jogadores, mas efetivamente não tem um bom time, né? De fato não tem um bom time. E aí quando você pega outras seleções, a seleção, por exemplo, da Croácia, a seleção francesa, já está com o mesmo treinador, tem vários anos, né? Então já tem uma estrutura ali do que o treinador quer bem clara. O Ancelotti está tentando colocar um esquema tático diferente do que a gente já viu na seleção brasileira, historicamente falando, né? Ele parece ter uma formação de um 4-2-4. A seleção brasileira, tradicionalmente, a gente tinha laterais que apoiavam muito, que chegavam muito à frente com perigo. A gente não tem mais essa geração de bons laterais aí que apoiam com facilidade, que defendem com facilidade, né? Como a gente teve ali referências ali durante muitos anos, né? E ele insiste nesse esquema de 4-2-4, né? São 4 atacantes à frente. Então, assim, é um time que talvez ele não joga ali muito com a posse de bola, mas tenta ser rápido no contra-ataque. Me parece que é isso que ele tenta fazer. Eu não vi esse esquema funcionando durante o jogo todo, nem contra a França, nem contra a Croácia. Contra a Croácia, ali no finalzinho, deu para entender bem assim, o que ele pretendia com esse esquema, né? Talvez um esquema ali que joga com menos posse de bola, né? Mas que chega com muito perigo, com vários centroavantes ali na frente, né? De forma geral, foi o que eu enxerguei. Bom, eu vou colocar aqui também os números aqui do Brasil, algumas estatísticas aqui do que o Brasil jogou ali, né, contra esses dois times. Bom, eu anotei aqui a questão da posse de bola, né? Então, por exemplo, contra a França, o Brasil teve 43% de posse contra 45, né, contra 55 da França. Contra a Croácia foi também mais ou menos a mesma coisa, né? Então, assim, de certa forma a gente está vendo aí que é uma estratégia do Ancelotti não jogar com a posse de bola, né? Você tem ali a figura do Matheus Cunha, né? Que é um centroavante, mas ele meio que faz a função ali de às vezes armar tal. É um cara que tem poucos gols ali quando o período da seleção brasileira todo que ele passou, né? São mais de 20 jogos, acho que ele fez só um gol. Mas é um cara que está armando o jogo, né? Parece que ele está meio que nessa função. Mas a gente vê que o Ancelotti tenta armar um time que fica com pouca posse de bola, mas tenta ser muito rápido ali no contra-ataque, né? Tenta finalizar muito rápido, né? A gente viu isso no começo do jogo lá contra a França, perdeu algumas oportunidades enquanto o jogo estava 0-0. E também nesse jogo contra a Croácia, principalmente quando o Brasil virou o jogo e a Croácia meio que foi um pouco para cima, ficou muito fácil ali para o Brasil jogar, ficou assim muito propício, né?
E, de forma geral, foi isso que eu enxerguei das duas partidas e vou comentar a respeito da Copa do Mundo. Será que dá para ganhar essa Copa do Mundo? A gente pode acreditar ou será que vai ser uma ilusão, né? Bom, o Brasil não é o time favorito, não é a melhor seleção, né? Com certeza, se a gente for pegar, por exemplo, a França, a Espanha, estão no momento muito melhor e você tem uma Copa do Mundo onde você tem vários times que são muito bons, assim, que talvez eles se equilibram. Eu vou dar aqui alguns exemplos de seleções ali do terceiro, segundo escalão, que são muito boas. Por exemplo, a gente tem a seleção da Inglaterra, que pode surpreender, muito boa. A gente tem a seleção da Holanda, que está sempre ali, também pode surpreender, pode fazer uma boa Copa do Mundo. E aí você tem outras seleções ali que podem sim fazer um bom futebol. Então, assim, às vezes no embate ali, no mata-mata contra o Brasil, tudo pode acontecer. O Brasil pode se classificar, como também as seleções podem se classificar. A gente tem, por exemplo, a seleção do Japão, tá jogando um bom futebol. E a gente tem outras seleções aí, né? Por exemplo, lá a Colômbia, outras seleções europeias, como a própria Croácia ali, que podem avançar, né? Não coloco seleções como seleções que vão ser finalistas, semifinalistas, mas que vão ter um certo grau de dificuldade ali quando você enfrentar. A própria seleção de Marrocos, né, que é do grupo do Brasil, vai ser um jogo dificílimo, né? Vai ser um jogo muito duro, é uma boa seleção também o de Marrocos. Então, assim, você tem ali vários times que são bons. Então, assim, o futebol, de certa forma, é equilibrado. Mas como é um torneio ali de mata-mata, as coisas podem acontecer. O Brasil tem bons jogadores, a camisa da seleção brasileira é muito respeitada. A gente viu ali no jogo contra a França, né? De certa forma, a França respeitou muito o Brasil em determinado momento ali do jogo, né? A França, depois eles fizeram um jogo contra a Colômbia, né? E contra a Colômbia eles foram com um time completamente reserva, né? E contra a seleção brasileira eles foram com força máxima, né? Então, assim, o empenho é diferente quando está enfrentando a seleção brasileira. Então, tem um respeito muito grande, né? Contra a seleção brasileira. Então, pode acontecer de você ir crescendo ali ao longo da competição e avançar até chegar ao título, né? Eu acho que é muito difícil, né? Eu acho que esse trabalho do Ancelotti, muita gente critica, né? Que a CBF já flertou um pouco com uma renovação para o Ancelotti, né? E aí a imprensa criticou bastante, essa renovação parou. Eu acho que esse objetivo da CBF de renovar com o Ancelotti seria meio que dar tranquilidade para o cara trabalhar e tal, falar, pô, você vai ficar aí mais 4 anos, né? Tenha tranquilidade, faça um bom trabalho, esperando colher frutos para a próxima Copa. Eu acho que é o mais adequado, né? A gente ficar aí com o Ancelotti mais 4 anos, né? E daí na próxima Copa realmente ele conseguir formar ali um time com a cara dele, né? Com jogadores da confiança dele, né? Que isso é muito importante. Mas meio que azedou ali. Não vou dizer que azedou, mas acho que estão dando um tempo, né? Dependendo do desempenho dele ali na Copa do Mundo, ele vai ser renovado, né? Eu acho que tem muita chance de renovar e deveria renovar, né? Mesmo que o resultado nessa Copa não fosse o esperado, mas é um baita treinador, né? Bom, então foi isso aí. Deixe nos comentários aí sua opinião, o que você achou desse desempenho aí do Brasil, né? O que você acha aí vai acontecer na Copa do Mundo, se o Brasil tem chance de conquistar aí mais uma vez. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.